Muito bem, estamos aqui mais uma vez para começar o nosso bate-papo. Hoje o meu convidado é nada mais, nada menos do que Vitor Vieira, da Base, um cara que a gente já conhece há alguns anos, mas eu tive a oportunidade no último ano de estar mais próximo dele, a gente estreitar aí essa amizade e com certeza é um cara que tem nos inspirado muito em muitas coisas, incluindo a volta de Jesus, o estudo da volta de Jesus e uma vida de oração, um estilo de vida de oração. Vitor, se apresenta aí para a galera e vamos bater esse papo aí sobre como incorporar o estilo de vida de oração no nosso dia a dia em 2021. Fala aí, Thiago, beleza? Feliz de poder participar com você dessa jornada. Sei que você tem muito para acrescentar e nos servir também nessa sua proposta. Cara, eu tô animado de poder estar aqui com vocês. Aqui em Vitória, eu sou pastor da Base. A gente é uma igreja local com diferentes expressões, né? Nós temos escola ministerial, nós temos uma publicadora de livros, temos, cara, um aplicativo muito joia também para Android, iPhone. Então, a gente está servindo o corpo de Cristo com ensino e no contexto, né, da igreja. Já fazem alguns anos e agora o Senhor está transicionando a gente para uma temporada nova nos Estados Unidos, onde a gente vai poder servir mais e melhor. Mas essa é a nossa mensagem, sabe? A intimidade com Deus, o glorioso retorno de Jesus e algumas outras coisas, cara. É isso que Deus tem colocado no nosso coração para compartilhar. Que massa. Essas outras coisas eu já gravei com o Felipe Meroto e ele falou que dentre elas a melhor é o churrasco. Falou que sua especialidade, na verdade, é o churrasco, o resto é um anexo aí, né? Cara, na verdade, Deus me usa aqui, cara, no dom de maravilha. Eu falei para ele, falei assim, sempre que ele vem aqui eu alimento ele muito bem, então vou ter que ir aí no Espírito Santo antes dele ir embora, para ele fazer esse churrasco para a gente aí, ver se é o avivamento mesmo que acontece. Cara, tá mais que convidado. Vem, traz todo mundo e vamos experimentar aqui a culinária capixaba. Vamos lá, vamos lá. Cara, que massa, muito feliz de falar contigo. Nosso papo aqui, né, nesses 21 dias que coube a você a ideia de incorporar a oração como um estilo de vida. Me fala um pouquinho o que você tem trabalhado, tem entendido de Deus com relação à vida de oração, e a gente vai bater um papo bem solto aqui para a gente poder contribuir com a galera e estimular essa galera a incorporar esse hábito no dia a dia. Então, Thiago, cara, a gente tem, na verdade, construído a igreja, a comunidade, com o ponto central dela, o lugar de oração. Né? A ideia que nós temos, né, é que o porquê de tudo que nós fazemos seja Jesus e a sua presença. Então, se ele se manifesta e se ele se revela e se nós podemos conhecê-lo mais através de um meio, é através da oração. Né? Claro que dentro disso a gente inclui o estudo, a gente inclui a adoração. Então, quando a gente fala oração, eu estou abrangendo tudo que a gente faz na presença de Deus. Não na presença de Deus que está em todo lugar, enquanto eu estou dirigindo, enquanto não é eu estou... onipresença, né? Não, eu estou falando daquela presença de Deus mais densa e concentrada, que é quando a gente fecha, né, a nossa vida num determinado lugar para buscá-lo. Então, cara, o meu projeto de vida, né, o Vitor vai ser uma pessoa de sucesso se eu tiver uma vida de oração. Esse é o objetivo zero da minha vida. Né? Todas as outras coisas podem falhar. Eu tenho outros objetivos, mas esse é o meu objetivo principal. Então, por isso e para isso, né, nós estamos trabalhando na construção e no desenvolvimento de uma comunidade de discípulos onde a presença de Deus no lugar de oração é o centro de tudo que nós temos, fazemos, pensamos, e é o ponto de partida, né, de onde a gente sai para, então, mudar o mundo ao nosso redor. Então, o problema é como que a gente faz desse lugar de oração um ponto central na nossa vida sem ser vencido pelos anos, sem ser vencido pela rotina, sem ficar esgotado ou exaurido tentando fazer algo para Deus. Então, esse é o nosso desafio, sabe? Trazer o lugar da presença de Deus para a lista dos nossos privilégios na vida e não
na lista das nossas responsabilidades. Uau. Então, tipo assim, boleto, lavar louça e cuidar do cachorro, coisas assim, são obrigações, cara, que você tem que fazer. Mas as coisas que você pode fazer, né? Quais são as coisas que você faz com o seu tempo livre, com o seu dinheiro? Onde que você extrai prazer e realização? Né? Então, a gente quer... um dos nossos maiores desafios é transicionar a oração para essa lista, né? Da alegria, do prazer. E aí, cara, a gente tem mergulhado nessa jornada de buscar por Deus, enfrentar a rotina e não perder para ela e vencê-la enquanto a gente constrói, sabe, nossas famílias, nossas vidas, o casamento, a igreja, tudo ao redor da presença de Deus. Cara, esse é o meu desafio e esse é o desafio, eu acredito que, da igreja, porque Jesus fala, cara, né, 2 vezes, né, que a casa dele seria chamada casa de oração. Então, só pode definir o que a casa é o dono da casa. Então, quando o próprio Jesus fala, a minha casa é isso, se nós não fazemos isso, pode até ser um ministério legal, mas não é a casa de Deus. Pode até funcionar, mas não é o que Jesus espera da sua casa. Então, eu acredito, cara, que nesses anos, né, nesses próximos anos, Deus vai estar restaurando o lugar de oração nas nossas vidas e na vida da igreja de uma forma coletiva, tirando lá da salinha do fundo, onde acontecem as reuniões de oração, para trazer para o centro de tudo, né, para o lugar principal da principal atividade que a gente faz, porque a minha casa é uma casa de oração. Então, cara, se a gente quer ser a casa de Deus, se a gente quer corresponder com a expectativa de Jesus para o que ele espera da igreja, nós precisamos encarar o lugar de oração com outros olhos, com outra responsabilidade. Que legal, que massa. Mas assim, eu acredito nisso, mas eu recebo muitas perguntas do tipo assim, ó, se Deus sabe todas as coisas, por que eu preciso orar? Uhum. Cara, essa é uma das perguntas mais elementares e também, assim, sem desmerecer, né, a pessoa, mas de alguém que realmente não compreende o privilégio que é orar, né? Imagina, o Deus, criador de todas as coisas, todo-poderoso, todo realizado, ele nos dá o privilégio de falar com ele e ele parar para ouvir. Então, mesmo que se Deus já soubesse de todas as coisas, o fato dele simplesmente ouvir o som da minha voz e corresponder com o som da minha voz já é motivo suficiente para a gente colocar oração nos nossos tops privilégios. É um nível absurdo, né? Nível absurdo. Deus Todo-Poderoso, autorrealizado, satisfeito em si mesmo. Fala assim, peraí que agora o Thiago está orando, que o Vitor está orando. Ele para e me ouve, cara. Então, um pouco de noção sobre quem Deus é faz com que as nossas palavras tenham uma outra importância. Porque se ele valoriza eu parar e falar com ele, então, isso é importante. Um outro ponto importante, cara, que eu acho que pode ajudar as pessoas a compreender sua vida de oração e desenvolver ela, é que Deus ele está à procura de amigos, né? Ele não está à procura de robôs que simplesmente fazem as coisas sem pensar, ou ele não está em busca de pessoas que são controladas a fazer o que ele pediu para fazer de uma maneira automática. Mecânica. Mas ele está em busca de relacionamento. Então, como se não bastasse, Deus ama o som da minha voz e ele está à procura de amigos. Sabe, a palavra de Deus fala que os olhos dele estão tentando fazer contato visual com alguém na terra que esteja olhando para ele. E quando ele encontra essa pessoa então pode ouvir os seus segredos. E oração, cara, nada mais né, do que falar para Deus ou aquilo que ele é ou aquilo que ele quer que seja feito. Mas a gente pensa assim, mas se Deus pode todas as coisas, por que ele pede para eu orar? Se Deus sabe de todas as coisas, por que ele pede para eu falar com ele?
simplesmente pelo fato que ele não quer fazer tudo, mesmo podendo, ele quer fazer em parceria. Ele está procurando parceiros, né? Cara, na verdade, o universo é governado por meio da intercessão. O universo existe por causa da intercessão. Então, a intercessão oração é o meio de comunicação eterno e que já está operando na Trindade. Então, assim, tipo, Jesus já é o Senhor de todas as coisas, né? Uhum. Só que no Salmo 2 a gente vê o pai falando com o filho: ei, pede-me as nações e os confins da terra como a sua possessão. Mas espera aí, eu já sou, eu sei, mas no nosso universo as coisas funcionam em parceria e através de comunicação. Sabe? Porque quando eu peço para Deus o que está no coração dele, eu acabo absorvendo o seu próprio coração e amando o seu próprio plano. Mas quando eu uso oração simplesmente para mim, aí realmente não faz sentido, porque Deus já sabe todas as coisas. E como o centro sou eu, cara, Deus já me conhece. Então, quando eu mudo a perspectiva de que Deus está em busca de amigos, Deus está em busca de pessoas com quem ele pode compartilhar autoridade, e que Jesus fala que se vocês pedirem em meu nome, eu vou fazer tudo o que vocês estão pedindo. Obviamente não é ganhar na loteria, nem um carro zero, nem uma casa na praia. Tudo que vocês me pedirem em meu nome é o quê? Que é a minha própria vontade. Ou seja, eu quero incluir pessoas nesse mesmo relacionamento, nesse mesmo amor, nesse mesmo diálogo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão desfrutando. Da mesma forma como o Pai pede, ei filho, pede-me as nações que eu vou te dá-las. O filho também pede para o pai: ei, pai, glorifica-me com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo, sabe? Então, eles estão dialogando, eles não estão fazendo as coisas tipo na base da carteirada, eles estão conversando, dialogando, um interfere na realização do outro. E o princípio da amizade é o princípio da oração. Enquanto a gente pensar oração a partir do princípio da mendigância, tipo assim, como eu preciso que Deus me dê algo, vai ser ruim. Porque ninguém gosta de estar no lugar de mendigo. E Embora, talvez né? esse foi o maior significado de oração para nós, que é um entendimento errado nosso, que oração seria isso, né? Esse pedido de mendigo mesmo, de fato, como você falou. Mas não tem nada a ver com isso, ou tem pouquíssimo a ver com isso. Né? Tem um outro significado, precisa ressignificar esse entendimento, né? Sim, cara, não é que seja errado a gente pedir coisas ou querer coisas, Uhum. né? A palavra de Deus fala, obviamente, para que a gente faça conhecido a Ele todas as nossas necessidades, porque Ele ama cuidar da gente. Então, existe esse aspecto. Mas, enquanto a oração for só isso, a gente não acessou ainda o que é orar. E orar, cara, é desfrutar da comunhão que o Pai tem com o Filho, que o Filho tem com o Espírito, e ser incluso nesse diálogo, a fim de que nós possamos desenvolver o sentimento de pertencimento à narrativa da história. Então, cara, quando Deus convida você para orar, ele está falando: ei, você quer governar juntamente comigo a trajetória do planeta? Porque a história pertence àqueles que oram. Jesus, ele não está no céu, ele não está no céu fazendo outra coisa, senão ele está à direita do Pai intercedendo por nós. Jesus, ele possui um ministério eterno. E o ministério eterno de Jesus é oração, é intercessão. Então, assim, quando a gente vê o quão importante orar é para a própria Trindade no relacionamento deles, e se Deus está convidando a gente para participar disso, cara, orar é o sucesso na vida. Tipo, realização na vida é saber: eu tenho um diálogo inquebrável com Deus. Eu tenho uma conexão com Deus. Esse é o sentido da vida. Sem isso, né, cara? Pô, eu sou um empresário bem-sucedido, mas eu não tenho conexão com Deus. Ou eu sou um ministro bem-sucedido, as pessoas caem e os demônios saem, mas eu não tenho conexão com Deus. Então, cara, conhecer Jesus intimamente, profundamente,
apenas se dá por meio da oração, né? E orar as escrituras e assim, sabe, todo esse argumento que eu fiz no meu ponto anterior, né, de intencionalmente buscar o Senhor, não a sua presença genérica, né, mas o favor do seu poder, né, onde tudo pode acontecer. Então, cara, eu acho que se a gente repensasse o que é oração, a gente automaticamente chegaria a conclusões de que a nossa perspectiva sobre orar é muito aquém daquilo que Deus fez a oração para ser, e Ele nos convida para entrar nesse privilégio, e a gente acha que outras coisas se comparam com isso, né? Então, eu acho que faz parte, cara, a gente dar uma reformulada na nossa compreensão sobre o que é orar. Mas com certeza, a gente não sabe o que é oração. Depois de ouvir você falar, você não tem como não querer, não ficar apaixonado, porque é o relato de alguém apaixonado, descrevendo algo, mas fala assim, mas ele é o meu Deus, né? Ele quer esse relacionamento comigo, eu preciso fazer isso que esse cara tá falando, não é? Tipo assim, dá um negócio, você fala, caraca, é isso, né? Tipo assim, esse Jesus que falou para pedir no meu nome, na verdade, ele quer ser conhecido por mim num nível de intimidade onde eu já vou pedir o que já está no coração dele para ele já fazer a vontade dele, né? Sim. Tipo assim, é isso, né, cara? Sensacional, sensacional, muito bom. Dá até vontade de orar, né? Não, eu falei para ele, eu ia falar para você, eu estava olhando aqui quanto tempo a gente está conversando, e nós vamos parar 15 minutos aqui, vamos fazer meia hora de oração. Sei, cara, mas assim, Massa, muito massa. é muito legal, assim, esses conceitos, eles são parte do que eu penso hoje. Uhum. Então, tipo assim, quando eu penso orar, eu penso isso, né? Mas eu sei que tudo isso, cara, são anos e anos, sabe, de uma construção, de elaborar, de conseguir organizar esses meus pensamentos, mas, ainda assim, orar, mesmo eu pensando e sabendo todas essas coisas, não é das minhas atividades mais fáceis, porque sempre é uma disciplina, né, que exige o quê? Foco, concentração, objetividade, e que frequentemente eu possuo ladrões de atenção que estão minando essa minha prioridade. Então, assim, por mais que eu saiba, eu não estou falando que seja uma coisa assim, né, eu ando pisando nas nuvens e minha cara brilha igual a glória de Moisés, assim, cara, não, sabe, eu estou falando a partir de um ponto, assim, de muita expectativa para o que eu quero na minha vida também, sabe, eu não quero ser arrogante de falar a partir de um lugar onde eu não me compadeço das pessoas que também olham assim, caraca, bicho, eu não tenho uma vida de oração, eu não consigo conectar com Deus. Então, cara, nós estamos numa jornada, e essa jornada o Espírito Santo está trabalhando em nós para que o primeiro mandamento, amar Deus sobre todas as coisas, esteja em primeiro lugar de volta na nossa vida. E aí, quando ele estiver no primeiro lugar dos nossos corações, orar vai ter esse peso de prioridade. Não que vai ser mais fácil, não que vai ser moleza. Não, eu acho que nunca vai ser, sabe? Eu acho que sempre vai ser uma decisão intencional que a gente tem que fazer. Então, assim, quero desafiar as pessoas que estão ouvindo a gente, mas eu também não quero chamar vocês para um mundo irreal. Sabe, são anos batendo na porta do lugar secreto, sabe, buscando Deus. Então, não fique desanimado se você ainda não é aquilo que você gostaria de ser, mas aplique o seu coração agora para você chegar onde você gostaria de chegar. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta, né? Pensando nisso, poxa, estou te ouvindo aqui agora e sensacional, espetacular, quero fazer isso. Mas quando eu vou orar, eu me sinto maluco, porque tipo eu falando sozinho comigo mesmo num lugar, né? Como é que eu consigo gerar compreensão ou tem algum segredo para eu entender que eu não estou sozinho, né? Que eu não estou fazendo um negócio de maluco, porque é uma doideira, né? Como que você lida com isso? Cara, então,
A palavra de Deus é a nossa principal referência a respeito de quem Deus é. Então, a vida de oração, nada mais, nada menos do que é um primeiro passo ousado de fé, né? Que sem fé não dá para a gente agradar a Deus. Então, para orar, nós precisamos de fé. Fé de que Ele ouve e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Então, tipo, o autor de Hebreus, quando ele desafia as pessoas a terem fé, ele fala o seguinte: fé é crer que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Então, assim, eu preciso crer, né, acreditar, cara, que Deus me ouve e que Deus recompensa isso, né? Mesmo que eu não veja, mesmo que eu não sinta nada, né? Com o passar do tempo, tem uma coisa muito legal, cara, que a gente vai desenvolvendo, que é chamada de uma testificação interior, né? Que com os anos o seu coração ele vai ficando mais macio, né? Vai ficando mais, você sabe os caminhos de se buscar a Deus. É como se você encontrasse água pela primeira vez, mas é uma trilha nova, então é difícil você chegar lá. Com os anos, você sabe os atalhos, né? Você sabe como reconectar com Deus. Então, com o passar do tempo, nós vamos desenvolvendo a confiança de que, cara, nem sempre eu preciso sentir tudo que eu gostaria de sentir, nem sempre eu preciso ver alguma coisa extraordinária acontecendo, nem sempre vai ter, tipo, uma rajada de línguas ou, tipo, um anjo dando um rasante, sabe? Nem sempre vai ter essas coisas. Quando essas coisas tem, ótimo, muito legal. Mas na jornada na qual nós estamos entrando, é uma jornada muito mais interior, sabe? De transformação e de imersão de quem eu sou na presença, no amor, no coração de Jesus e de experimentar os afetos dele por mim do que necessariamente obter respostas. Porque a gente acha que o fim da oração é a resposta. Mas o fim da oração não é a resposta. O fim da oração é a presença. E nem sempre tem resposta. E, na verdade, Davi busca Deus para fazer perguntas, não para ter respostas. Porque quanto mais perguntas eu tenho, mais eu posso ficar nesse lugar de presença. Então, assim, quando a gente vai para o lugar de oração a fim de obter respostas, quando a gente tem a nossa resposta, a gente levanta e corre. Vai embora. Por isso que, às vezes, eu acho que Deus gosta de não responder algumas coisas para que a gente possa ficar mais. Uau. Porque Ele sabe que, tipo, se Ele der rápido, a gente vai sumir da presença dele. E Ele ama tanto a nossa presença que Ele ajuda a gente a esperar, né? Ele ajuda a gente a sentar e descobrir que o X da questão não é a resposta, sabe? Cara, eu não vou saber tudo, Deus não vai me falar tudo, né? Nem tudo que eu gostaria de saber eu preciso saber, mas nessa jornada de entrar na presença de Deus, de acessar quem Ele é, de experimentar os afetos dele por mim, cara, nós vamos ser estruturalmente transformados, né? Da mesma forma como alguém que trabalha numa parada de radiologia, tá ligado? Uhum. Aqueles caras que tiram raio-x, que fazem xerox do nosso homem interior. Então, esses caras, eles trabalham atrás de um biombo de chumbo, porque a radioatividade altera quem eles são. Só que a gente que vai lá uma vez só, não altera nada na gente. Isso é a mesma coisa, cara, a presença de Deus. Que quando a gente vai uma vez só, parece que nada acontece e a gente desanima. Mas um cara que trabalha na radioatividade, ele sabe que estar ali, exposto àquela presença radioativa invisível, isso vai transformar quem ele é, de uma maneira negativa. Cara, na presença de Deus, nós vamos ser transformados à imagem, à semelhança de Jesus. Nosso coração vai ser diferente. Nosso pensamento vai ser diferente. Nosso amor vai ser diferente, sabe? Nós vamos ansiar por coisas diferentes. Então, cara, Jesus está chamando a gente aí, vem para perto, vem para perto. Senta aqui. Por quê? Porque você quer me dar avivamento? Avivamento legal. Vai até ter avivamento também. Vem aqui pertinho de mim. Por quê? Porque você vai
me curar? Ah, eu também posso te curar, mas não é esse o ponto. Ah, vem para pertinho de mim. Por quê? Porque isso vai me dar uma bênção, uma varoa, dinheiro, você vai me prosperar, o Brasil vai ser de Jesus. O que vai acontecer? Eu só quero você, sabe? Eu quero que você sente na minha presença. Cara, muitas pessoas usam Deus para obter avivamento ou obter vantagens espirituais. Eu acredito que Deus está convidando a gente para simplesmente sentar na presença dele sem segundas intenções. Cara, ele tem todo o tempo do mundo e ele vai esperar a gente ficar frustrado com todas as respostas que a gente gostaria de ter e encontrar em outras coisas, até que ele seja tudo que a gente tenha e tudo que a gente precise e tudo que a gente deseja. Então, Deus não está com pressa, sabe? Ele vai ter toda a nossa atenção, toda a nossa devoção, todo o nosso coração. Ele vai ter a gente por inteiro. No fim dessa era, a igreja vai querer Jesus e mais nada, né? A igreja vai querer Jesus. Ah, cara, avivamento é legal, mas eu quero Jesus. Prosperidade é legal, mas eu quero Jesus. Uma família de Deus é legal, mas eu quero Jesus, sabe? Todas as coisas não se comparam com quem ele é. E eu acredito que Deus está nesse processo de chamar a gente para amá-lo de todo o coração. E isso se dá quando a gente constrói de maneira objetiva, né, uma vida de oração. Uau, muito massa. Cara, maravilhoso. Eu entendi por que a gente precisa orar, né? Eu entendi que mesmo Deus sabe todas as coisas, ele deseja esse relacionamento. Eu entendi que o lance todo está na presença, mas de fato hoje, que eu não estou maluco, né? Preciso conhecer a Deus, eu não vou falar sozinho, mas de fato hoje eu não tenho uma vida de oração. Por onde que eu começo? Acho que talvez o mais importante é entender o porquê. Eu entendi o porquê. Como que eu vou começar aqui que você me aconselha para quem está começando agora, que quer fazer isso da vida? Cara, marca um horário e faz uma lista do que você vai orar. Então, divide assim, cara, marca o horário. Eu vou orar, né, de 10 às 11. Né? Ou eu vou orar de 7 às 8. Não sei se o seu dia começa, se o seu dia acaba. Marca uma hora possível, né? Marca meia hora possível, que seja. Qualquer coisa é melhor que nada. Marca um horário. Beleza. Divide o seu horário em coisas que você acha importante fazer. Então, tipo assim, eu vou cantar uma canção que eu vou acessar a presença de Deus através do louvor. Eu vou ler um versículo e eu vou repetir esse versículo 5 minutos. Eu vou orar pelos pedidos da minha família e pelos pedidos da minha célula esses próximos 5 minutos. E depois eu vou ficar 5 minutos em silêncio, esperando Deus. Então, aí você já tem aí organizado 20, 30 minutos, né? E quando a gente atinge 80% de um planejamento, é muito melhor do que a gente tentar ser completamente freestyle e não atingir nada. Então, eu acho que, assim, cara, a melhor coisa que alguém que quer começar a fazer é marcar um horário e fazer uma lista. Né? O que eu vou fazer? Porque quando você chega na presença de Deus sem saber o que fazer, você fica frustrado. Mas quando você sabe o que você vai fazer, você faz o que é necessário, e se Deus mover e você sentir graça para fazer mais do que aquilo que você planejou, ótimo, né? Muito bom. Então, botou só 5 minutos para cantar uma música. Cara, se você sentir unção e graça para cantar 10, estica. Sabe? A gente não está aqui dando uma receita de bolo, a gente está... eu estou oferecendo para você uma ferramenta que, se você tentar andar nela, você vai ganhar confiança e, com o tempo, você vai ganhar resultados. Porque, cara, é muito legal quando a gente olha para a nossa lista de oração e vê as coisas de como Deus respondeu e como Deus já falou. Então, assim,
a lista, além de tudo, o benefício dela é o benefício da testificação. Sabe, que você pode, de tempos em tempos, verificar a paz, pastor. De tempos em tempos, cara, você pode verificar que Deus está interagindo contigo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, para ver se eu entendi aqui, tá? Fala aí. Então, o fato da gente falar sobre oração para você é muito mais do que falar alguma coisa, mas a oração, de fato, é o acesso à presença. Eu acesso à presença e aí já vale tudo como oração. O tempo que eu vou louvar, o tempo que eu vou ler, o tempo que eu vou repetir, o tempo que eu vou orar pelos pedidos, o tempo de silêncio, tudo isso é oração? Tudo isso é oração. Tudo isso conta como oração, né? Porque a oração, ela é um diálogo, né? Então, coisas vão e coisas vêm enquanto você está orando. Então, enquanto você está cantando, você está enviando informação de uma outra maneira, mas também é oração. Quando você está orando, tipo assim, falando, Senhor Jesus, faz isso, ou obrigado por isso, você está enviando informação de um outro jeito. Mas, no meio disso, tem as interrupções do outro lado, que são as percepções de como Deus está interagindo naquele momento contigo. Então, cara, você pode estar lendo e, de repente, um versículo salta aos seus olhos, ou uma palavra salta aos seus olhos, você para nela e repete ela, ou você, sabe, usa todas essas ferramentas para aumentar a quantidade de horas na presença. Porque, tipo, a finalidade não é só, tipo, chegar lá e falar tudo que eu tenho que falar, mas é desfrutar desse momento, sabe? Cara, eu vou chegar, vou sentar, vou botar uma música legal, vou ler um bom livro, vou ler o meu comentário bíblico, vou ler minha Bíblia, vou ler, sabe? Vou investir tempo na presença de Deus. Eu acredito que essa é uma dúvida sincera das pessoas, porque de fato é difícil você ficar falando uma hora. Não dá para ficar falando uma hora. A não ser que você seja tipo o Luciano Subirá, né, cara? Que tipo, ele tem a habilidade de falar. Mas tudo isso, cara, que é feito na presença de Deus, conta como horas de oração, no meu ponto de vista. Então, eu queria te encorajar a ver isso também como parte do seu tempo devocional. Uhum. Mas aí, também a gente não pode incorrer ali naquele lance do cara ser mais preguiçoso, porque, de fato, se você cantar canções e você ler a Bíblia ou alguma coisa relacionada a isso, é mais fácil, entre aspas, do que orar de fato, né? Então, qual que é o conselho para a gente não cair nesse erro de ficar, não, só fico aqui cantando e lendo, não tem a outra parte aí, a complementação, que seria, né, o silêncio, uma meditação, alguma coisa assim, e a oração de fato. Cara, faz o seu planejamento, né? Faz o seu planejamento e é igual você, tipo, ir na academia e pular o exercício das pernas. Não é legal. Não é bom para você. A longo prazo, você vai ficar tipo uma coxinha, né? Grande em cima, fino embaixo. Então, a ideia é que a gente fique desenvolvido em todas as partes, tanto no que eu canto, tanto no que eu falo. Então, cara, malha todos os músculos. Bota lá 5 minutos em cada parte e assim, beleza, você vai sentir favor de Deus mais em uma coisa do que a outra, investe nisso, né? Cresce nisso, mas não deixe de fazer as outras coisas também, porque elas também são parte da disciplina. E cara, a gente não sabe quando que a gente acaba orando mesmo, mas a gente só ora quando a gente tenta orar, né? Então é igual quando a gente vai dormir, a gente tem que fingir que está dormindo antes. Uhum. Você deita, fecha o olho, mas você está acordado. Só que você tá fazendo o que você quer fazer. Então, para a gente orar, a gente tem que começar com o que a gente tem. Uau. Cara, eu não sinto, eu não gosto, não arrepia, mas eu vou fazer. Por quê? Porque Deus recompensa isso.
né? Porque Deus vê o meu tempo em secreto. E aí, então, cara, a gente se lança e se entrega para essa parada. Mesmo que a gente não sinta. E aí, beleza, o que eu faço? Faz o seu planejamento. Bate a sua meta. 5 minutos aqui, 5 minutos ali. Ora a sua lista de pedidos. Algum pedido, você vai sentir que flui mais que os outros. Investe nisso. Então, assim, seja maleável dentro do seu planejamento. Mas se você não planeja, você não sabe nem para onde ir. Então, eu acredito, cara, que o sucesso está no planejamento, né? Então, em tudo na vida, né? Você tem que se planejar. E se a gente quer ter também um bom relacionamento com Deus, eu acredito que a gente também precisa ser intencional no desenvolvimento desse relacionamento, inclusive planejando o que a gente vai dizer, quanto tempo a gente vai fazer, no que a gente vai investir. Que legal. Cara, sensacional. Acho que agregou demais. A gente cresceu, aprendeu muito aqui. Eu estou com vontade de desligar aqui para orar, mas vou fazer uma última pergunta aqui antes, com relação à oração em línguas, ok? O que você acha, ou como que a gente inclui ela nisso? Ela faz parte do seu devocional? O que você pode me dizer? A gente tem poucos minutos, eu sei, mas o que você pode me dizer com relação à oração em línguas para esse momento de oração? Cara, 1 Coríntios 14 é todo o fundamento apostólico sobre orar em línguas, né? Primeiro, Paulo fala, ele já chega falando, cara, quem ora em línguas edifica a si mesmo. Então, a pergunta é, você quer ou não ser edificado? Se a sua resposta for sim, você deve desejar orar em línguas. Se a sua resposta for não, você vai ser um crente medíocre, beleza, não precisa orar em línguas. Então, beleza, quem ora em línguas fala diretamente com Deus em mistério e não para os homens. Então, falar em línguas é uma parada muito pessoal, né? Que eu acho que você também deveria colocar como um dos 5 minutos aí no seu planejamento, né? Então, eu vou crescer em orar pelas coisas que eu não entendo. Então, beleza, você tem aí, tipo, sei lá, uma situação de divórcio, uma situação brava. Cara, não sei nem o que pedir, cara. Ora em línguas por essa coisa. Como é que você faz? Você pensa nisso e você não sabe o que dizer, mas o seu espírito ora por meio de você quando você ora em línguas. Então, cara, algumas pessoas, elas esperam um agir sobrenatural no ambiente para poder sentir o arrepio, que é a ignição para se orar em línguas. Eu acredito no contrário, que é a decisão de andar no Espírito que faz com que o sobrenatural e o arrepio venha. Então, em vez de esperar algo exterior, eu tomo uma decisão objetiva de entrar em Espírito, né? de lutar em Espírito, em intercessão pelas coisas que eu não sei orar, ou simplesmente desenvolvendo a minha comunhão com Deus no meu homem interior. Então, cara, orar em línguas é fundamental para qualquer pessoa que queira levar a sério o seu próprio desenvolvimento espiritual. Uma coisa importante, cara, para dizer sobre isso, é que orar em línguas não é o selo do Espírito Santo, né? O selo do Espírito Santo, ele se manifesta de diversas outras coisas, de diversas outras formas. Então, você não precisa ficar chateado nem desesperado se você ainda não ora em línguas, como se o Espírito Santo ainda não estivesse em você. Não é isso. Porque quando a gente olha no relato dos apóstolos, às vezes o dom de línguas vinha, às vezes o dom de línguas não vinha, e às vezes as pessoas eram cheias do Espírito, falavam em línguas, às vezes elas eram cheias do Espírito e não falavam em línguas. Então, a gente tem grandes homens de Deus hoje que, cara, é inegável a obra e a atuação do Espírito Santo neles, mesmo enquanto eles não oram em línguas, né? Ou, tipo assim, não tem, né, esse dom funcionando na vida deles. E, cara, Deus os edifica de uma outra maneira. Então, eu queria primeiro tirar a culpa das pessoas de não se sentirem de Deus por não orarem em línguas ainda. Mas, cara, vá atrás, vai
pede, Busca. pede. Se é algo que Deus tem para nossa edificação, desenvolvimento interior, cara, nós devemos pedir. Assim como o apóstolo Tiago fala para a gente buscar sabedoria, se alguém não tiver, pede que Deus dá. O apóstolo Paulo, ele fala, ei, eu oro em línguas mais que todo mundo aqui. E eu queria que vocês também orassem em línguas, mas eu também queria que vocês profetizassem. Então, ele não está falando que línguas é mais importante que profecia, profecia é mais importante que línguas. Ele está falando, ei, isso aqui serve para uma coisa, isso aqui serve para outra. Qual das duas você quer? Queira tudo, cara. Queira tudo que Deus tem para você. Queira profetizar, queira curar os enfermos, enquanto também você quer orar em línguas. Queira também ter amor, mansidão, paz, alegria, longanimidade, que é o fruto da atuação desse Espírito em nós. Então, cara, busca. Se você ainda não tem, pede. Né? Se você não... se você já tem, coloca isso na sua organização de disciplina para que você cresça, aumente, né? Ore mais que o normal. Que massa, cara, sensacional. Eu acho assim, a gente atingiu na mosca o objetivo, né? Eu acho que todo mundo que está assistindo isso aqui ficou com vontade de incorporar a oração no seu dia a dia e com certeza o ano que vem, né? Não a partir do ano que vem, mas a gente já vai desenvolver esse hábito nesses dias que faltam para começar o ano que vem já com esse hábito incorporado, né? E acho que a gente vai conseguir orar muito mais com muito porquê, né, de orar, né, um significado de oração. Agora, Vitor, para a gente terminar, se o cara quiser te seguir nas redes sociais aí, aonde que ele te acha, como que ele pode achar seus livros, seu material, seus cursos, como é que funciona? Cara, me procura, eu tô essencialmente no Instagram, no Twitter, que são as minhas redes sociais favoritas. Lá eu sou Victor, com C, né, Victor Vieira Org. E, cara, se você quiser, procura no seu celular o aplicativo da Base, que é a Base.org, tanto para Android quanto para iPhone. Cara, lá tem um monte de recurso e, obviamente, você vai conectar com a gente nas nossas redes sociais também. Nós temos, cara, a Base Livros, que é a nossa publicadora, que é tipo shop.abase.org, ou a Base Shop no Instagram, nas redes sociais também, para você ver os nossos lançamentos, promoções e tudo que está rolando aí de material. Cara, temos também a Base Cursos, é um monte de coisa. Recomendo tudo, tá, galera? Recomendo demais, trabalho incrível. É um ecossistema bem, bem completo, assim. Dá para você interagir com pessoas que você admira dentro dos cursos, dos autores, perdão, os autores dos livros que a gente publica, a gente chama para os cursos. Então, assim, é uma parada bem legal, bem diferente, que proporciona um acesso e um crescimento bem, bem legal. Eu gostaria que houvesse o que eu faço, né, 15, 20 anos atrás, quando eu estava começando e estava procurando, cara, em quem me inspirar, o que ouvir. Então, assim, tem muita coisa legal, muito recurso bom. Que massa. Mano, muito obrigado mesmo pelo carinho, pela generosidade de compartilhar conosco aqui. E espero fazer mais vezes, cara, de verdade. Foi muito gostoso, muito bom e acrescentou demais. Cara, me liga. Estou sempre aqui à disposição. Conta comigo. Obrigado, cara. Deus abençoe. Um abração. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.